Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os demais deputados e deputadas, a todos que comparecem a essa sessão e a todos que acompanham pelos meios de comunicação a sessão na tarde de hoje. Quero aqui dizer que fui com o deputado Hussein Bakri no começo da tarde, fazer uma conversa com o secretário-chefe da Casa Civil, porque tratamos já desse tema na Comissão de Educação em vários momentos, sobre a merenda escolar. Tratamos com o líder do governo também, tratamos com o presidente da Assembleia, já na terça-feira passada. Acompanhei uma comissão de representantes das cooperativas da agricultura familiar, que são mais de 140 cooperativas que entregam para as escolas. Acompanhei essa comissão numa reunião na Secretaria de Estado da Educação, na semana passada. De fato, as aulas começaram em fevereiro e até hoje nenhum agricultor conseguiu entregar um pé de alface, uma laranja, uma banana, uma fruta. Não conseguiu entregar até hoje legumes. Não conseguiu entregar derivados do leite, por exemplo, nem o leite. Tanto que algumas escolas estão para receber leite em pó. Como foi dito hoje para a TV RPC de manhã, a secretaria dizendo que vai comprar leite em pó para mandar para a escola de um bairro que é a União da Vitória, lá em Londrina, deputado Turino. Todo mundo viu. A reportagem entrou lá, foi na cozinha, foi lá mostrar o estoque e não encontrou estoque de merenda naquela escola. E não é o presidente da PP que foi lá mostrar. Então, várias escolas do Paraná, em várias regiões do estado, estão com falta de alimentos. E tem escolas que têm alimentos, mas são poucos itens. Tem o fubá e um molho lá para servir com a polenta, como foi mostrado lá em Londrina. Isso todos os dias, as crianças não aguentam. E ainda não pode repetir, porque tem que ser racionado, porque não dá para satisfazer as crianças, porque não tem o suficiente. Foi mostrado que se fizer, o estoque dá para um dia. Então tem que dar um pouquinho para cada um, não pode alimentar as nossas crianças. Isso vem acontecendo, é muito grave, o que levou estudantes se mobilizarem em Maringá, e eles estão cobertos de razão quando estão cobrando do governo, porque sabem os estudantes, sabem os professores, sabemos todos nós, que não está faltando dinheiro. Os recursos, eles estão sobrando de um ano para o outro. E já faz vários anos que tem sobra de recurso e ele é repassado para o ano seguinte para a aquisição da merenda escolar. E o Estado tem a obrigação de comprar, no mínimo, 30% da agricultura familiar. Pode comprar 100%. E o Paraná produz de tudo. Feijão, arroz, milho, frango, ovos, leite, queijo, produz de tudo, verduras, legumes, frutas. As cooperativas transformam frutas em sucos. Então, veja que não precisava comprar de outros estados, como tem comprado. Não precisava comprar de outros países. Não precisava. Nós temos, no Paraná, uma terra fértil, um povo trabalhador, e que produz
alimentos saudáveis para fazer chegar em todas as escolas. E isto foi desmontado. Esse edital, que está para ser homologado na próxima quarta-feira, que é muito importante que seja homologado, ele deveria ter sido publicado o edital no ano passado, homologado no ano passado, para que no primeiro dia de aula de fevereiro, os agricultores já pudessem estar levando os produtos na escola, para que a alimentação dos nossos estudantes fosse saudável e para a renda também dos nossos agricultores não serem comprometida, como está acontecendo. Esses 40 milhões, eles são distribuídos ao longo de todos os meses que temos aula. Ocorre que junho já está aí, metade praticamente do ano letivo já foi. E aquela laranja, e aquele caqui, aquela verdura que já estragou, porque esses agricultores, junto com suas cooperativas e associações, se organizaram e ao longo dos anos vem entregando para as escolas. Eles não foram atrás de outros clientes, porque eles tinham um contrato, tinham obrigação de entregar aquele produto para as escolas. E a cada dia isso foi sendo adiado. Então o prejuízo é muito grande para as cooperativas e o prejuízo é muito maior para os nossos estudantes que estão com alimentação inadequada. Eu fui visitar o Colégio Gerardo Braga em Maringá no sábado. E aí os estudantes me mostraram os alimentos que eles estão comendo lá, é doação da comunidade agora. Porque a comunidade viu que não tinha alimentos e passou a levar arroz, feijão, café. Porque, de fato, o estoque daquela escola era uma vergonha. O arroz comprado para aquela escola não é possível de ser servido para nenhum ser humano. Então, portanto, tem problemas, estamos trabalhando, e não é falta da Comissão de Educação aqui, que é presidida pelo deputado Hussenbach, está fazendo debate, não. E nós já fizemos audiência pública aqui em agosto do ano passado. O presidente do Conselho da Merenda já alertava. E aí não adiantou. Isso acabou chegando este ano. Então, me permite uma parte? Sim, deputado, por gentileza. Eu agradeço muito, porque eu penso que esse tema que Vossa Excelência traz à tribuna é um tema de interesse público, porque a educação sempre é interesse público, e indiscutivelmente o motivo é relevante, considerando que uma escola em Maringá está ocupada, né, como um protesto em relação à questão da alimentação escolar. Eu digo isso porque nós sabemos, e isso foi constatado através de uma audiência pública, inclusive, realizada no âmbito da Comissão de Educação, onde vieram os responsáveis, né, pela compra, pela aquisição dos alimentos, seja através do sistema de edital de convocação das cooperativas da agricultura familiar que fornece alimento in natura, e nós ampliamos muito, né, nesse último período sobre esse tema, como também, é claro, dos alimentos que são comprados, né, regularmente através de um procedimento licitatório. Ficou constatado que houve, né, um problema objetivo na questão da compra de produtos e, especificamente no caso de Curitiba, né, por conta de uma pessoa que integra também um conselho, ficou, né, sobrestada. Agora, no interior, também está constatado que muitas das cooperativas que forneciam alimentação escolar, elas perderam o edital do ponto de vista para outra cooperativa e deixaram de fornecer. E, claro, os agricultores a ela vinculados se sentem, né, obviamente, prejudicados. Esse é um problema que está tendo também. Então, esse processo todo não é desvio de recursos, não é falta de recursos, há problemas licitatórios que aconteceram. Agora, por outro lado, toda escola, literalmente toda escola
que o Estado, que temos no Estado, nós temos 2.200 escolas, o senhor conhece bem. Nós temos todas as escolas funcionando regularmente. O governo, através do fundo rotativo, pagou uma cota extra especificamente para comprar merenda escolar, liberou uma outra já para a semana passada, porque é mais 15, 20 dias para poder regularizar 100%. Agora, toda escola que teve planejamento, e eu conheço muitas, onde sempre se tem um estoque de alimentação, as escolas estão funcionando regularmente, sem nenhum problema. No caso lá, há uma ação que a gente tem que reconhecer, que é política, sobre um aspecto, no outro. Obviamente é uma manifestação, mas nós estamos com um problema no Estado em uma escola, por uma ação política. Agora, eu entendo que todos nós temos que contribuir, eu conversei, inclusive, com os dirigentes da UPS, da UBS, melhor dizendo, da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, lá em Maringá, na sexta-feira, diálogo muito bom, inclusive convidei-os a vir à Assembleia Legislativa para que nós pudéssemos aqui tratar do tema, e reafirmo isso aqui publicamente, só que nós temos que, num momento de tanto conflito e confronto, depois eu dou o tempo, se for o caso, no horário da liderança do governo para Vossa Excelência, mas que o tema é relevante, por isso que eu faço questão de dar essa satisfação, na medida que a Assembleia, ela não, claro, não pode e não deve ficar omissa nesse tema, mas, por outro lado, assim, eu creio que nós temos que buscar para encontrar soluções. O Estado teve problemas administrativos na SUD, teve problemas administrativos, nós sabemos disso. Já desde o ano passado, inclusive, com problemas, né, com troca de diretores, depois a própria mudança do superintendente, e daí assumiu uma superintendente interinamente, que fez um ótimo trabalho, diga-se de passagem, a professora Wanda Dolce. Mas, enfim, de qualquer forma, assim, tem questões que estão sendo tratadas e estão sendo resolvidas. Então, eu creio assim, que Vossa Excelência segue um caminho em relação ao raciocínio, mas, assim, creio que nós devemos todos estar juntos para poder dar solução a isso. Vossa Excelência que é um representante legítimo da área da educação nessa casa, nesse parlamento, né? O único deputado eleito aqui nessa casa, com apoio praticamente quase toda a sua votação, vem da área da educação. Então, claro, é legítimo ir à tribuna e fazer esses apontamentos, só que o senhor sabe, nós estamos vivendo um período complexo de crise, mas nós vamos superando e encontrando soluções pontuais e resolvendo o problema, até porque nós não vamos ter uma perda do que esse governo fez em relação à alimentação escolar, que ele transformou a qualidade da educação, da alimentação no nosso Estado, mudou completamente, não é? Ou seja, nós ampliamos muito justamente a compra do produto da agricultura familiar e vamos ampliar mais ainda. Esses são ganhos que nós tivemos e que nós não podemos perder. E a qualidade, que aliás o jovem veio me questionar, do arroz, tem que denunciar mesmo. O Estado compra arroz para ser arroz de primeira, não compra arroz para ver com carunche, com pedra, coisa que o vale. Tem algum tipo de alimento que não é exatamente conforme aquilo que está especificado, tem que tomar as providências. A sede tem a ouvidoria para denunciar. Ou seja, nós temos instrumentos e canais para isso, mas eu quero só cumprimentá-lo por abordar o tema, mas acho que o tema tem que ser tratado à luz da gente buscar a solução e não inflamar mais ainda, porque senão a gente vira com um problema endêmico e acontece como lá em São Paulo, né? Porque o Paraná não tem nada a ver com São Paulo em relação a essa questão da merenda, porque lá envolvidas estão algumas cooperativas da agricultura familiar, com uma história de envolvimento de políticos, enfim, uma situação que não tem nada a ver com o Paraná, porque daqui a pouco a gente importa uma crise para o Estado que ela não existe. E não reconheçamos aqui. Nós já temos nossos próprios problemas para resolvê-los, né? Agradeço por esse parte, que quase foi um pronunciamento paralelo, mas agradeço muito a Vossa Excelência. Depois eu lhe dou metade do tempo do horário da liderança do governo, se Vossa Excelência necessitar, deputado professor Lemos. Obrigado, viu? Obrigado, eu agradeço a sua parte. Quero aqui reafirmar que não é um problema de uma escola localizada lá em Maringá. Um problema que é recorrente em todas as regiões. Se a gente conversar com os chefes de núcleos de educação, com o diretor de escola, todos eles vão dizer que está tendo problemas e que é preciso sim ser resolvido. Então os estudantes estão com razão, as escolas estão com razão, precisamos apressar na solução desse problema
e dizer que o governo não comprou esse ano absolutamente nada da agricultura familiar, que também é um prejuízo para a agricultura familiar. Então é preciso resolver isso com urgência.